Olá, condutores, boa tarde, tudo bem? Eu sou Márcia Pontes, escrevo o blog Aprendendo a Dirigir e sou estudiosa da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular. Então, hoje vou dar umas dicas para vocês sobre troca de marcha em subida. Estamos inaugurando um novo tipo de vídeo em que eu coloco a imagem e complemento com a voz. Fica mais fácil, dá para a gente trabalhar um pouco mais as dicas, além daquele espacinho que o slide me dá, que é muito curto. Então, a gente vai começar analisando, o tema do vídeo de hoje é troca de marcha em subida. Então, a gente vai começar analisando essa primeira situação, em que vocês veem um veículo tentando subir um morrinho com o chão batido. Isso é terra de macadame, percebam ali até que solta uma poeirinha das rodas traseiras do veículo. Então, em que marcha a gente sobe isso? Olha, primeira coisa, antes de saber em que marcha, vocês têm que analisar o tipo de solo. O tipo de solo é muito importante, porque solos como esse de chão batido, o atrito do pneu com o solo ele é muito menor, o que aumenta a possibilidade de patinar e até de jogar o carro para fora, dependendo da situação. Se vocês tentarem subir um morro desse com pouquinha velocidade, carro quase parado e roda torta que eu digo é quando o volante não está reto. O que vai acontecer? Se você acelerar demais e segurar muito tempo a embreagem com medo que o carro morra, ele vai patinar. Quando você for sair, pode ser até que esse carro seja jogado de lado. Pode ser que levante um poeirão do caramba, fique patinando, faça um barulhão e não saia dali. O ideal é você subir em primeira marcha. Por que primeira? Percebam que é uma via que, embora ela seja larga, o trecho em que o veículo passa é um trecho que parece que todo mundo passa pela metade, bem no meio da via, bem no meio da pista ali. Pelos cantos vocês podem perceber que tem um acúmulo maior de pedrisco. O pedrisco ele tira o contato do carro com o solo. Então pode ser que venha lá de cima um outro veículo. Percebam que lá em cima tem uma subida, tem uma curva junto. Pode ser que venha um outro veículo ali. E você tenha que reduzir, ou até mesmo parar, ou até mesmo voltar de ré, dependendo se for um caminhão, se for uma caminhonete. É zona rural, geralmente tem muito disso, né? Ou até mesmo um trator. Então, como é que faz? Suba de primeira. Se você já veio numa outra marcha maior e percebeu que o carro está perdendo força ou que ele vai morrer, primeira coisa, fique calmo, não adianta você ficar apavorado. O que vai fazer a diferença nessa situação é a sua experiência com treino fora do trânsito, em rua calma, tranquila, pegando os primeiros desnível de entrada numa garagem, num portão. A gente tem que saber aproveitar esses pequenos desníveis para ir testando o controle do veículo. Quem não controla o carro em terreno plano não vai controlar em subida, isso é um fato. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que treinar bastante o controle do veículo no terreno plano, para que depois comecem a pegar os pequenos desníveis em solo mais inclinado, para que vocês possam dominar o carro. Nunca esqueçam que o ponto ideal da embreagem no terreno inclinado, ele é diferente do terreno plano, o pedal fica mais alto. Então, numa situação dessa, o que deixa apavorado é justamente a falta de treino, a falta de investimento no aperfeiçoamento dos comandos de pedais. Vamos supor que você está subindo isso daí em terceira marcha. Você está chegando em terceira marcha e percebeu o morro. O que você faz? Bom, em terceira marcha, provavelmente você vai estar perto dos 50 km por hora, que é uma velocidade inadequada para subir esse tipo de morrinho. Você vai fazer o seguinte:
Você vai pisar no freio, vai baixar a velocidade para mais ou menos uns 20 quilômetros por hora e você vai tentar subir na boa de segunda marcha em torno de 20 quilômetros por hora. Também dá para fazer. Se não tiver chovido, por exemplo, que tenha lama ou qualquer outra coisa, mas acelere em torno de 20 quilômetros por hora, que é a velocidade da segunda marcha. Nunca passe dessa velocidade. Se você subir de primeira marcha, você vai só até 20 quilômetros por hora. Vai acelerando gradual, vai acelerando devagar. Em segunda marcha, o que vai acontecer? Você vai subir, se você mantiver a aceleração constante, como o carro tem que lutar contra a gravidade, na aceleração constante não dá. Aceleração constante é para terreno plano. Você vai ter que apertar um pouco mais o pedal de aceleração aos pouquinhos e de forma gradual para que consiga vencer a força da gravidade, porque assim, ó, em terreno inclinado você vai acelerar mais para manter o carro na velocidade que ele teria em terreno plano. Em terreno plano basta colocar o pé no acelerador, naquele ponto em que o carro está andando normal, porque ele não vai ter força da gravidade para lutar contra ele, para empurrar para baixo. Então, para você andar, por exemplo, a 20 quilômetros por hora num terreno inclinado, vai ter que fazer um pouquinho mais de força, pisar um pouquinho mais no pedal de aceleração para obter o mesmo desempenho no carro em terreno plano. Se o carro chegou ali no meio do caminho, eu fui de segunda marcha, como você recomendou, mas eu não tenho experiência, não tenho prática, acelerei pouco e o carro vai voltar. Tranquilo, não é motivo para desespero. Procure não ficar olhando pelo retrovisor, porque isso dá uma sensação muito negativa, principalmente se tiver outro carro atrás de vocês. Então você vai fazer o seguinte ali. Pisa no freio, isso mesmo, pisa no freio. Mas o carro já está perdendo força, eu vou pisar no freio? Vai pisar no freio para essa velocidade reduzir e quando chegar em torno de 3 quilômetros por hora, isso mesmo que você ouviu, 3 quilômetros por hora, você pisa fundo, já vai estar com o pé no freio, pisa fundo na embreagem, passa a primeira de forma suave, sem se apavorar, e aí você continua dirigindo numa boa. Pisou fundo, passou a primeira, tira o pé da embreagem, vai tirando o pé da embreagem e vai acelerando. Você pisou no freio para poder baixar a velocidade, certo? Pisou na embreagem para poder trocar para a primeira. Nesse momento em que o seu pé está lá no fundo da embreagem e que você passou a marcha, passou a primeira, você tem que ir tirando o pé do freio e começando a acelerar. Só depois que começou a acelerar, leve, pessoal, leve. Acelerar não é enfiar o pé ali com tudo no acelerador, não. É você botar o pé suave e ir aplicando a força gradual no pedal de aceleração. Aí sim é que você solta devagar o pé da embreagem. O carro vai subir numa boa, não vai ter perigo. Você vai conseguir chegar lá em cima legal. Depois que chegou no topzinho do morro ali, é que começa a acelerar para passar dos 20 quilômetros por hora. E aí sim é que você vai mudar a marcha, tá? Essa é uma subida que requer calma, tranquilidade, você tem que subir devagar. O carro responde bem devagarinho, faça o teste. Não peguem esse tipo de morro sem antes ter feito o treinamento em inclinações, outros tipos de inclinação. Aquela subidinha da calçada, uma rampinha que tem para poder colocar o carro na garagem, para passar no portão. Aproveitem esta inclinação e treinem o domínio dos pedais nesse tipo de terreno. Lembrem-se bem, marcha baixa, carro pesado, mais fácil de controlar.
Marcha alta, carro mais leve, com mais velocidade, mais difícil de controlar. Essa é uma dica, não é questão de ser dica, é um fundamento. Esses fundamentos são os únicos que vão fazer você sair dali, do carro com esse tipo de terreno com pouco atrito entre pneu e solo, tá? Mantenha a calma. O carro morreu no meio do morro, desse morro aí com essa imagem. Vamos recapitular. Pisa no freio, traz a velocidade próxima de 3 km por hora. Pisa fundo na embreagem, passa a primeira, tira o pé do freio, começa a acelerar. Só depois é que você vai soltar a embreagem devagar. Ah, Márcia, mas por que 3 km por hora? Porque se vocês forem olhar lá no manualzinho do carro de vocês, a primeira marcha, ela é sincronizada com todas as outras. Só que a primeira é marcha para sair com o carro. Você consegue reduzir qualquer outra marcha sem dar tranco. Só que na primeira é uma marcha para sair. Se você reduzir com o carro em velocidade, vai arranhar a alavanca de marcha, que na verdade não é a alavanca que vai arranhar, é a engrenagem lá dentro, onde a gente não vê. E isso vai arranhar, vai sobrecarregar o sistema de transmissão, que é o câmbio do carro, o responsável pela troca de marchas, tá? Tem que ser com o carro parado. O ideal é que você troque marcha com o carro parado. Mas com o carro quase parado, a uns 3 km por hora, você já consegue mudar a marcha sem arranhar. É só ter calma. Os movimentos são sincronizados, você não pode perder a sincronia do movimento. Se demorar demais para fazer o movimento porque ficou receoso, é provável que o carro vá parar assim ou vá até morrer. Se o carro morreu, eu faço o quê? Primeiro, calma, não se apavora. Você liga o pisca-alerta, que é para o condutor que vem atrás perceber que você está com algum tipo de problema. Se o carro morreu, pisa no freio rápido, puxe o freio de mão, você pisa no freio de pé, puxa o freio de mão, se acalma, respira, pisa, mesmo com o freio de mão puxado, você pisa no freio de pé. Coloca o carro em ponto morto, liga o carro, você liga o carro, continua com o pé no freio. Pisa na embreagem para passar a primeira e traz o pé da embreagem a meio pedal. Nesse momento, o que você vai estar fazendo? Você está colocando, esquece esse negócio de tremidinha. Esse negócio de tremidinha não serve para uma situação dessa. E se você só insistir nesse negócio de tremidinha, teu carro vai morrer nesse morro aí e não vai sair mais. Então você tem que procurar o ponto em que o carro começa a se mover. Mas como que ele vai se mover se eu estou com o pé no freio? Você vai aliviar, o seu pé vai continuar em cima do freio, mas você vai diminuir a pressão da pisada no freio. Márcia, mas eu vou estar com o freio de mão puxado. Sim, na hora que o carro começar a sair, mesmo com o freio de mão puxado, ele vai, é como se você sentisse a traseira do carro levantar. Se olhar no retrovisor, vai ver isso, a traseira do carro querendo levantar, ou você vai sentir o carro querer se mover. Nesse momento que você sentiu que o carro está querendo se mover, aí sim, você começa a acelerar, deixa para tirar o pé da embreagem depois, gradualmente, aos poucos, e conforme o carro, você vai sentindo o carro se mover, conforme você acelera, baixa o freio de mão. É um movimento de alguns segundos, de frações de segundos, mas para quem está começando a dirigir, parece que é uma eternidade. Então, carro morreu, pisa no freio de pé, puxa o freio de mão, coloca em ponto morto, liga lá o pisca-alerta. Pisa fundo na embreagem para poder engatar a primeira. Traz o pedal da embreagem a meio pedal. Alivia um pouquinho a pressão do pedal de freio
E quando você começar a acelerar, começa a acelerar, você vai perceber que o carro já quer sair e o que está impedindo ele de sair é o freio de mão. Aí você baixa o freio de mão e só depois que começou a acelerar é que você vai soltar o pé da embreagem. Entendido, pessoal? Isso é questão de treino. Vocês têm que ir lá pegar a subidinha da garagem. Vocês têm que ir lá e pegar um solo inclinado, dominar, lembrar sempre que em terreno inclinado, o ponto de embreagem fica mais alto. Dominem bem os seus veículos em terreno plano. Vão gradualmente, longe do trânsito, em lugar calmo, tranquilo, tentando controlar o carro, aperfeiçoando o movimento de controlar o carro, segurar ele no terreno mais inclinadinho, na subida da garagem, na subida do morro, de um morrinho próximo de casa, ou aquela inclinação da garagem para entrar no portão. Treinem ali para vocês ficarem fortalecidos. Não peguem situações como essa logo de cara, ok? O treino é super importante, não adianta ter vontade de dirigir, porque a preparação também é muito importante. Só vontade não leva vocês a nada, tá? Sejam habilitados, treinem em lugar calmo, tranquilo, longe do trânsito, que tudo vai dar certo. Até a próxima.